Ela é astróloga, terapeuta floral, escritora e professora de literatura. Trabalha com atendimento astrológico há 35 anos e como terapeuta floral há 20 anos. Como formação acadêmica, tem graduação em letras e especialização em teoria literária pela PUC Rio Grande do Sul. Mestrado e doutorado em estudos de literatura e literatura brasileira pela URGS. Escreve colunas de astrologia desde a década de 80 e é uma das astrólogas pioneiras a produzir textos para a internet brasileira, nos sites do portal Terra, com publicações diárias de 96 a 2007. Assinou o horóscopo do jornal Zero Hora, Diário Catarinense, Revista Dona e outras mídias do grupo RBS de 99 a 2014, assim como de outros sites e impressos brasileiros e estrangeiros até 2014. É autora dos livros 360 Graus, Inventário Astrológico de Caio Fernando Abreu e Astrologia, o Cosmos e Você, que recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. E eu sei que tem muito mais ainda nessa ficha, mas seja muito bem-vinda ao podcast Demasiado Humano, Obrigada, Amanda Costa. É um prazer bom ter te rever depois desses anos todos. É verdade, acho que faz uns 6, 7 anos que a gente se conheceu. E muito legal tê-la aqui e falar sobre todos esses assuntos interessantíssimos aí que tu percorreu profissionalmente e se entrelaça contigo de qualquer maneira. É, que bom ter essa conversa contigo que fez um mapa comigo há anos atrás. Que legal. Amanda, eu sempre começo perguntando para os meus convidados sobre a trajetória profissional. Gostaria que você contextualizasse, assim, como é que foram os caminhos que tu percorreu para chegar, assim, com a ligação com a astrologia e com a literatura. Como é que foi? Você estava me contando que você quando era... Isso tudo começou bem cedo e sempre tive uma paixão, acho que são as duas coisas assim que mais cedo eu despertei, foi para música e para literatura. E a música antes de ser alfabetizada, né? Embora não tenha me tornado musicista, nunca tive banda, eu já tive também um percurso nessa área, sobretudo como percussionista, que eu tenho vontade de voltar, né, para essa coisa da música. É um caso mal resolvido. Mas a literatura, sim, eu exerci ela desde sempre, né? E a música está entrelaçada com esse processo em função do gosto pela língua inglesa também. Eu aprendi, como muita gente, né, inglês com os Beatles. Opa, eu também. Eu tinha primos adolescentes, né? Nasci em 1960 e tinha primos que eram adolescentes na minha infância. Antes mesmo de aprender a ler, eu já cantava as músicas dos Beatles e perguntava para o meu primo, que era um ídolo meu, assim, o que dizia e tal, né? E já depois de ler, houve uma experiência muito importante, esse papo todo com a música, porque houve um fato fundamental ali, que acho que mexeu demais comigo, por volta dos 8 anos de idade, mais ou menos. O meu pai chegou com um LP dos Beatles de presente para mim. E esse disco era um disco célebre, que se chama Sgt. Pepper's. Nossa, um clássico. E esse disco, o pai comprou porque tinha uma música do Paul, que ele gosta muito, né? Que é uma graça, inclusive, lembro um Dixon, assim, When I'm 64, né? Mas a música que foi arrebatadora para mim é uma música do George Harrison, que se chama Within You, Without You. E essa música tem uma sonoridade oriental, com aquelas cítaras, aquelas tablas, e tem uma letra espiritual, incrível. E eu ouvi aquilo, foi uma epifania para mim, aquele som. Uma coisa completamente diferente, que eu nunca tinha ouvido antes, né? Uma menina mesmo, uma criança ainda, né? E aquilo me bateu de um jeito muito forte. E eu fui pro dicionário de inglês, traduzir toda a letra. E achei aquilo muito incrível, assim, né? Então, esse é um episódio muito importante e que teve desdobramentos importantes a partir dali, mas, sobretudo, se liga a um outro momento, por volta dos 12 anos de idade, na minha primeira revolução de Júpiter,
Júpiter tem um ciclo de 12 anos ao redor do Sol, né? E é um astro que é ligado à espiritualidade, ao processo de expansão, teu crescimento, teu desenvolvimento, uma abertura mental. Se tu observares as antigas religiões, seitas e toda a mística, tu vai encontrar rituais importantes nessa fase dos 12 anos, né? Interessante. E nesse momento, aí foi a minha mãe, comprou um livro de Hatha Yoga, com a intenção de praticar. Ela nunca praticou, mas eu devorei o livro, aquilo, né, juntou com coisas que eu já tinha pensado, e essa história com os Beatles e o George Harrison especialmente, o Maharishi, isso eu fui lendo ao longo desse tempo. Foi e sempre ficava ligada naquilo, assim, né? E aí, com essa coisa da yoga, eu comecei a praticar diariamente. Então, desse período dos 12, 13 anos de idade até os 23, eu pratiquei yoga regularmente, quase todos os dias. Fui à ashram, inclusive, comecei sozinha. Eu tenho essa inclinação autodidata em várias áreas e sempre essa coisa com os livros, né? Essa paixão pelos livros que eu herdei dos dois, né? Tanto do pai quanto da mãe. E a filosofia oriental me tomou. De alguma forma eu me identifiquei com aquilo. E em função da yoga eu acabei conhecendo pessoas que gostavam disso e também de astrologia. E aí a gente está na década de 70. Que é um período em que a astrologia era assunto corrente, era quase como uma forma da gente se apresentar, né? Qual é o teu signo era o mínimo, né? E que essa é a posição do Sol, né? No mapa astral da gente. Sim. E em seguida o ascendente, a Lua, foi as primeiras coisas que eu tomei alguma noção através de amigos, e aí começaram a aparecer os livros. Né? Tem um livro bem antigo, foi um dos primeiros que eu tive acesso, e tinha uma colega de escola que a gente conviveu bastante, que é do mesmo signo que eu, também geminiana, e o pai dela fazia parte daquele círculo do livro. E aí ela apareceu com um grande livro da astrologia, que é um livro muito bonito, grande e tal, e aí eu também devorei aquele livro, e com as pessoas conversando e tal, fui desenvolvendo autodidaticamente um conhecimento da astrologia. E através desses amigos eu ouvi muito falar de uma pessoa que era muito importante, Emma de Macheville, que eu vinha conhecer de uma forma casual, antes de saber quem era, em uma reunião em que foram várias pessoas para tratar da formação de um grupo, de um centro de pesquisa de astrologia aqui. E me chamou muita atenção quando eu fui a essa reunião, que essa senhora, né, era uma idosa já, que eu vi nela uma luz, uma aura muito clara que eu só tinha visto antes em bebê. Olha só. Então, isso também está ligado a esse processo de estar meditando muito, fazia muita yoga e tal, vegetariana, tinha uma abertura muito, muito grande, né? E ainda eu não sabia quem era ela. Aí depois dessa reunião eu perguntei para os meus amigos quem era essa pessoa, porque a reunião eles estavam tratando uma coisa bem burocrática, meio chata até, e que eu nem conseguia prestar atenção em nada, mas ela me tomou. E eu sempre, depois de ouvir falar muito sobre ela, eu sempre tive vontade de estudar com ela. E aí finalmente eu consegui, no início de 79, um contato direto, endereço e tal, né? Uma época que quase ninguém tinha telefone, eu não tinha também. Não tinha Facebook para procurar o nome dela. Não tinha essas fontes de pesquisa, era tudo era diferente, né? Eu frequentava a Associação Macrobiótica no centro, eu comia por lá e tal. E aí, finalmente, consegui começar a estudar com ela. E aí tive esse ela contato. Era astróloga? Sim, era uma alemã que casou-se com um ocultista francês e vieram viver em Porto Alegre, entendendo que aqui era um centro energético muito forte. Interessante. Paralelo 30. Né? Exatamente. E também tem um alinhamento do ponto da latitude em relação, né, só que no norte, em relação ao Egito, né? Aqui é paralelo 30 sul, né? E Caio é paralelo 30 norte. Olha só, interessante. Uma ideia de uma complementação também
conhecimento antigo com uma nova geração que iria nascer e que receberia uma formação desses conhecimentos. E foi o esposo da Dona Emy, o Albert Costet de Macheville, Albert Raymond Costet de Macheville, que insistiu muito, Albert Raymond de Macheville, Costet da família de origem dela, que insistiu que ela se dedicasse à astrologia. Sim. E a partir dessa casinha na Tiradentes, né, ali no bairro Floresta, né, perto do hospital, hoje em dia, infelizmente, não existe mais a casa, que se formou toda uma geração de astrólogos atuantes. Muitos estudaram e não seguiram, mas muitos também seguiram na área, né. E eu tive a oportunidade de privar com ela, não somente das aulas, mas também ter uma participação mais ativa, visitava e sempre me punha à disposição a trabalhar, e então eu passei a datilografar, olha a expressão, né? Datilografar, não era digitar, datilografar fitas com material de aula, alguma coisa de consulta, e também transcrevendo cartas que ela trocava com um dos filhos dela, que morava fora de Porto Alegre, que é o único que se tornou astrólogo também. Hoje ele já não vive mais também, o Howard de Macheville. E isso foi uma experiência muito, muito intensa, né? Foi curta, mas foi muito forte. E o que fica para mim dessa experiência, além de ter podido conhecer essa pessoa e estar perto dela, né? Alguém que vivia a astrologia, a ideia desse conhecimento não como algo teórico, duro, embora eu goste muito de ler e tenha lido muitos livros de astrologia também, a astrologia é algo que tu não aprende assim com outra pessoa e também tu não aprende nos livros, tu tem que vivê-la. É uma sabedoria. É uma sabedoria e também tem esse processo de ser transmitido oralmente, assim como foi lá nas origens. Historicamente se diz que a astrologia tem em torno de 6.000 anos de idade, né? Mas, na verdade, esse conhecimento que é colado com a astronomia, da qual só se separou no século XVIII, tem uma origem bem mais remota. Porque há, até mesmo nas cavernas, inscrições e desenhos de posições astrais. E é de uma relação com a vida, com a natureza que nasce esse conhecimento. Interessante, uma ligação forte com a natureza. Com a natureza. O comportamento da natureza em relação a... E com a natureza em nós também. E a ideia de que as coisas estão interligadas. Não há uma determinação dos astros sobre nós. Existe uma inter-relação. E o objeto da astrologia é essa correspondência, justamente. Não é a influência dos astros sobre nós, mas a correspondência entre as configurações planetárias. Até o momento, trabalha-se com o sistema solar, as estrelas fixas, alguns asteroides e os novos planetas, que a gente está pesquisando. Não se tem ainda um conhecimento tão sólido sobre eles, né? Mas isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo e da observação, palavra-chave em relação à astrologia. Existe aí um pouco de processo científico no sentido de que é uma observação e uma experimentação, mas não é em laboratório. Embora também se possa medir e fazer estatísticas de algumas coisas. Que seja importante também. Não é uma ciência. E tampouco deve ser chamada de pseudociência, porque isso soa muito mal, né? É uma sabedoria, um conhecimento. Interessante um saber dos céus e da Terra, na verdade, do universo, da nossa relação inseparável. Sim, e a origem, claro que é muito remota, mas tem evidências da onde, mais ou menos, que surgiu, locais, ou na Babilônia, assim. naquela região ali, assim. E também África e, sobretudo, Egito, né? Interessante. O Egito até como um possível berço da filosofia, embora seja atribuído à Grécia, né?
É, o começo da civilização. Né? E Amanda, então a partir daí, desse contato com essa astróloga, tu começaste a exercer a astrologia. Comecei a exercer, claro, da maneira que todo mundo, quando, né, no caso da astrologia, começa a fazer da família, dos amigos, e começa a conversar sobre isso. E quando eu vi, eu comecei a agendar, a ter a hora marcada e atender as pessoas de fato. Aí alguns amigos diziam assim, mas você está trabalhando com isso, tem que começar a cobrar. Eu me sentia um pouco constrangida, assim, né? Uma coisa estranha, eu era muito jovem também. Nessas alturas eu já tinha... Eu comecei a estudar com a Dona Emi, não tinha feito 19 ainda. E ela faleceu, eu tinha 21 anos, mas eu já tinha começado a praticar. E fui conversar com ela sobre isso, né? O que ela achava de começar a trabalhar e até, quem sabe, dar alguns cursos e tal. E ela... ela disse, é preciso praticar, é isso, né? Que eu não me inibisse, né? E que eu tinha essa habilidade. E foi uma coisa muito importante agora também, me dando conta, né? De que até a astrologia entrar na minha vida, assim, dessa forma tão intensa, eu tinha até dificuldade de comunicação. Era mais tímida e só conseguia me comunicar bem escrevendo. Interessante. E com a astrologia eu passei a usar mais a palavra falada para me comunicar. Soltou mais no sentido de uma comunicação. Talvez eu precisasse de um assunto que me interessasse especialmente, né? E comecei a cada vez mais mexer com isso. Fui me aprofundando e nunca planejei que isso se tornasse um trabalho, uma profissão, mas nunca isso saiu da minha vida. Sim. Nem tentei, né? Não houve nenhum motivo, né, para deixar a astrologia de lado. Mas eu fiz várias outras coisas, né, nesse processo. Quando eu comecei a estudar astrologia mais seriamente, eu já tinha entrado na faculdade, estava fazendo letras na PUC. E eu me formei mais ou menos, terminei a faculdade mais ou menos no mesmo momento que eu comecei a trabalhar profissionalmente com astrologia, que foi me formei em 81 e comecei a trabalhar com astrologia em 80. Toda essa história, desde lá dos Beatles, nossa, esse CD foi o primeiro CD dos Beatles que eu escutei com headphones e tem todo esse jogo da sonoridade dos dois lados, né? É espetacular. Mas depois, nossa, tu tens 11 anos praticamente de yoga, de meditação diários, que isso... tem essa base, tem né? uma base muito forte, né? E os jejuns de lua cheia. E você mergulhou. Mas interessante que a astrologia te deu trabalhou uma questão da timidez, de poder te expressar mesmo, né? Da palavra e também de entrar em contato com outras almas humanas. Né? Com pessoas com afinidades, né? No início houve muito isso, né? E até um processo bem geminiano, né? Meu signo solar eu nasci sob o signo de Gêmeos e o ascendente também nesse mesmo signo. O ascendente que é dado pela hora de nascimento e o local, né? Sim. E a lua no signo de Aquário, aliás, a lua no signo dessa pessoa com quem eu estudei astrologia. Tem uma coisa bastante peculiar também em relação a Dona Emi, que ela é nascida em 10 de fevereiro, e o meu pai também de 10 de fevereiro. E o ano no momento que eu tive contato com a Dona Emi, eu tinha perdido o pai há pouco tempo. Então saiu o sol paterno aquariano, e entrou a outra aquariana, né, com o conhecimento Logos, né, saiu o Logos do pai encarnado e veio o Logos espiritual através de uma mulher, né, e eu tenho a lua em aquário, que é um símbolo do feminino, do lunar, uma espécie de maternidade espiritual, eu vejo, a Dona Emi. A afinidade foi profunda, né, para mim foi um momento muito especial, assim. Interessante. Aquela experiência e poder compartilhar isso com outras pessoas, né? Fiz o link com Gêmeos, que é um signo que tem uma característica muito
marcante em relação à questão da troca da afinidade, um signo que tem por característica a comunicação, a linguagem, e é representado por 2 irmãos. Há uma certa inclinação do geminiano buscar aquele com quem ele tem coisas parecidas, afinidades, né? E a afinidade é uma coisa tão importante para nós, na nossa vida, para todos nós, desde qualquer tipo de relacionamento, né? Inclusive os amorosos, né? Exatamente. E sem a comunicação a coisa não se processa também. Quem não se comunica se trumbica. E eu que tinha dificuldade de comunicação, né, ganhei esse presente, né, desse conhecimento que me ajudou a vencer bloqueios que eu tinha. Quando eu vi, já tinha ido embora o bloqueio. Que maravilha. E a partir daí, focando na carreira de astróloga, você também ficou muito conhecida publicando e trabalhando para vários veículos, os signos diários. Como é que é isso? Eu imagino que deve ser, não sei, deve ser um pouco difícil para vocês, porque de alguma forma é generalista. Tu pega só o signo solar, né, do que fazer algum atendimento onde tu pode ali esmiuçar questões muito mais detalhadas. É completamente diferente. Pessoas, né? A experiência da leitura de um mapa astrológico de nascimento é muito intensa, né? E é um trabalho de interação com a pessoa, de troca, né, de empatia, de comunicação em diversos níveis, né? Embora o astrólogo seja aquele que fala, a maior parte do tempo faz a interpretação do mapa, existe uma fala em outro nível também que se dá entre as pessoas, né? Sim, a famosa transferência. A famosa transferência. Atualmente, inclusive, eu nem faço mais atendimentos por escrito. Eu já fiz, eu acho que foi importante um período, principalmente na época de aprendizado, né? Sim. Mas com o tempo e com a facilidade que hoje a gente tem, né, de contato com as pessoas, mesmo por Skype, que é uma coisa com meio eletrônico, né? Tu vê a pessoa e depois de alguns minutos naquela conversa, tu consegue estabelecer uma ligação. Né? É uma coisa muito interessante, né? E essa possibilidade também de trazer a tecnologia para uma coisa que é tão antiga, né? E isso também é algo que tem a ver com a astrologia. Um estudo que é aquariano, relacionado a uma busca de tecnologias de desenvolvimento, desde a tecnologia mais simples, né, de bater numa pedra, né, e fazer fogo, até essa coisa misteriosa que são os computadores, de como é que aquilo aparece na tela, tu toca e tudo acontece, né? Sim. E os movimentos, enfim, né, que já capta, esses jogos que... Eu acho incrível, adoro essas coisas todas, né? Adoro essa coisa antiga e adoro essa coisa muito moderna jogo, também. Né? Tu tocaste num outro assunto antes que eu acho que agora a física quântica está trazendo à tona, está querendo comprovar, eles têm esse discurso de que está tudo interligado, né? Então a astrologia lá, 6.000 anos atrás, já trazia toda essa noção de que tem toda uma tendência, tem toda uma relação aí entre tudo. Uma compreensão do universo. Uma compreensão, né? E que vem num momento em que as pessoas não tinham todas essas tecnologias, né? A grande tecnologia do homem primitivo é o cosmos, né? A observação daquilo que eles consideravam mágico, né? Do sol, da lua, das estrelas, dos eventos, do jeito que a coisa acontecia, da lua desaparecer, né? Daí esse mistério que cerca a lua, que tem um momento em que a lua não é visível, porque ela está tão junto do sol que ela não pode ser visível à noite, que é a lua nova, né? E hoje em dia a gente, morando em cidade grande, perde totalmente essa noção, essa sensibilidade. Assim. Infelizmente, né? A gente tem a nebulosidade e o excesso de luzes, né? Se por alguns momentos a gente pudesse, né, desligar tudo, né? E é muito bom quando se pode ir para o campo, ir para a praia, enfim, e observar, né? É verdade. Aliás, falando em observar o céu, teve um episódio também de um curso de astronomia, da Sociedade de Astronomia do Rio Grande do Sul, que eu fiz, eu acho que foi em 82, e a gente fez uma observação noturna incrível, foi um grupo, acho que eram umas 30 pessoas, a gente foi para um
para um sítio próximo de Porto Alegre, não me lembro se era 82 ou 83, mas é aí no início da década de 80. E aquelas pessoas todas, né? A gente passou a noite tomando chimarrão e olhando o céu com vários telescópios. E foi um momento raro também, que era possível ver, inclusive, Mercúrio. E essa foi uma experiência arrebatadora para mim, de olhar num telescópio e ver as luas de Júpiter. Uhum. Um negócio incrível. É muito pequeno que tu pode ver, mas é um impacto tremendo. Agora, quando eu falo para ti, eu chego a sentir aquilo assim no centro do peito, sabe? O que eu senti naquele momento. Sim, que maravilha. De tu sentir por um instante onde tu tá. Que tu tá aqui nesse planeta e que tem coisas lá muito longe que ali naquele momento eu pude vislumbrar aquela lua que parecia uma gota de mercúrio na lente do telescópio. Nossa, foi uma coisa muito incrível. Criar essa perspectiva, assim, noção de localização. Olha, eu tô aqui. Nossa. E que o mapa astrológico te dá, porque ele é um retrato do céu daquele momento. Ele é um mapa mesmo, ele é um desenho do céu, né? Não é um mapa como aqueles que normalmente a gente está habituado a ver, tipo um mapa de uma cidade ou um mapa rodoviário, né, com aquelas linhas. Mas tem outras linhas, outros caminhos e tem uma legenda também. Sim. Se tu conhece aqueles símbolos, tu vai identificando, né, o posicionamento. Porque ele é um retrato do céu como um todo. Ele é circular, vai nos mostrar o caminho do Sol desde o nascente até o poente, do poente até nascer outra vez. É aquele círculo que tu vê no mapa astrológico, é o caminho do Sol. Ao longo dele a gente tem o zodíaco, roda da vida ou roda de animais. O mapa astrológico é uma roda da vida. Nossa, é sensacional todo esse jogo, essa criação que tem em volta disso. É lindo, né? Não sei se são figuras mitológicas, seria isso que a gente... São mitologias que são de povos muito antigos também, como eu havia falado antes, a Babilônia, a Síria, a Caldeia, são as origens mais remotas, né? E depois os gregos foram assimilando e depois os romanos, tanto que os nomes que a gente usa hoje na astrologia ocidental, essa que a gente conhece, por exemplo, Júpiter, né? É um nome latino. E a mitologia de origem é grega, Zeus, né? E como cada povo que foi dominando os outros assimilava e também colocava as suas características. Interessante. Né? E tem outros tipos de horóscopo, não sei se de astrologia tem a chinesa, tem o calendário maia, que também tem toda uma sabedoria. Por exemplo, a astrologia hindu, ela tem um padrão semelhante, do ponto de vista de considerar também 12, mas tem outras abordagens mitológicas, de acordo com o seu povo, né? Privilegiam certos pontos do mapa astrológico também, e a forma de desenhar o mapa é diferente, mas eles lidam com as posições siderais. O que é isso, né? Na verdade, a gente tem 2 zodíacos. Um zodíaco que é dos signos e outro zodíaco que é das constelações. O zodíaco dos signos é chamado zodíaco tropical ou zodíaco móvel na astronomia. A gente chama de zodíaco astrológico, enfim, né, também. E isso ocorre porque a Terra tem vários movimentos. A gente conhece, aprende na escola e nos é familiar a rotação, 24 horas sobre si mesma, e a translação ao redor do Sol, 365,x dias, né? Mas a Terra também gira para trás, no sentido contrário desses movimentos, num ciclo de 26 mil anos, como um peão. Nossa, isso eu não sabia. E em função disso... esse movimento se chama precessão, do latim precedere, que antecede, que é para trás, né? E daí vem precessão dos equinócios ou precessão equinocial. O ponto vernal, que é a intersecção dessa órbita aparente do Sol, visto da Terra, com o Equador, se deslocou para trás em relação ao pano de fundo das constelações. Então, hoje em dia, o zero de Áries
astrológico, que é chamado ponto vernal na astronomia, ele se deslocou para trás em relação às constelações e está nos graus iniciais da constelação de Peixes, muito próximo dos graus finais de Aquário. Por isso a gente está na transição da era de Peixes para a era de Aquário. Sim. Na astrologia hindu, eles trabalham com esses posicionamentos. Interessante. Das constelações e das estrelas. Levam em conta esses movimentos. A astrologia chinesa trabalha com o ano lunar, enquanto a nossa é a solar. Já se vê aí também uma orientação de pensamento, né? Uma visão lunar do mundo. O zodíaco maia, na verdade, não é assim, é o calendário de 13 luas, né? É diferente. Há uma ênfase na questão do calendário, que é lunar, e tem uma divisão por 13, porque o ciclo lunar, na verdade, ele é mais curto que esse mensal, o que nós chamamos de mês. Né? Aliás, a palavra mês vem de mensurar, né? Da ideia de medida que é dado pela lua e que tem a ver com os sangramentos femininos e os sangramentos da natureza, de uma forma geral, né? Os líquidos da terra e das marés. Os primeiros relógios foram lunares e solares. Que legal. Nossa, tem muita coisa para aprender aí. Mas, Amanda, eu fico curioso sobre o teu trabalho em relação às publicações dos signos lá. Todo dia lançar os signos. Nossa, tinha uma época que eu acompanhava ali e às vezes eu senti que, nossa, acertou em mosca. Tá falando comigo, parece. E é incrível. Mas como é que é essa experiência de todo dia dar uma perspectiva para as pessoas, para o público em geral, que sai nos jornais ainda, né? E como é que acontece essa comunicação com o público? Se eles dão feedback, como é que foi? Porque você tem tanta experiência nesse... É um tempo bem largo, né? Que eu fiz isso. Foi das primeiras astrólogas a participar da internet com publicações diárias, né? Eu comecei no Terra escrevendo uma crônica do céu do dia. Não era um horóscopo para os signos, né? Eu falava do céu daquele dia. E a gente tinha vários astrólogos naquele canal Almas Gêmeas, né? Sim, e aí, por pedido dos usuários, o pessoal do Terra, que na época se chamava ZAS. Primeiro foi no TechNet, depois ZAS. Eles pediram para que eu fizesse o horóscopo diário. Eu passei a fazer um horóscopo diário e uma coluna semanal, que durou bastante tempo, né? Bem, para fazer isso, há que ter duas coisas. Tem que ter o conhecimento da astrologia, né? Eu ia falar a palavra domínio, mas essa palavra ela não chega nem perto do que é, né? Porque não é um domínio, você não controla isso, né? Tem que ter o conhecimento e uma sensibilidade para esse conhecimento, que o saber astrológico ele não se dá somente do ponto de vista racional. Ele atua por outras vias também. Você tem que usar os dois lados do cérebro e não um só. Sim. Para compreender isso e também para transmitir, porque são etapas diferentes também, né? Uma é o estudo, a compreensão, e outra é transmitir essa informação para as pessoas. E por uma via de 12, né? Eu te digo que é muito mais difícil. Eu que escrevo, né? Eu tenho essa habilidade para escrever e isso desde sempre também. Sempre escrevi, sobretudo poesia, né? Não é à toa que o meu texto tem essa característica poética, né? Tem um pouco de poesia, um pouco de humor também. Isso é ótimo, né? Fica perspicaz, né? Vê no horóscopo mesmo. E talvez justamente a ideia de tratar de uma linguagem poética, a astrologia é uma poética, né? Uma poética do universo, é que se consegue acessar algum canto
do leitor, daquela pessoa que vê e que se de certa forma, que lê e que de certa forma se vê ali, que se identifica ou não, né? E eu não entendo aquilo que eu escrevo nos textos de horóscopo como uma previsão, eu entendo como uma reflexão, Exatamente. Um pensar sobre e na verdade um pensar junto, que é quando eu me ponho a escrever sobre um signo, que os outros 12 não são aqueles sob o qual eu nasci, no caso do signo solar, né? Eu tento me colocar no lugar. Também é um processo de empatia, me colocar no lugar do Áries, do Touro, do próprio Gêmeos, né? Eu não sou a única geminiana no mundo, né? Chegar até o Peixes e tentar ver o mundo através daqueles olhos. Isso é uma experiência incrível. E é muito mais complexo tu escrever 12 pequenos textos do que tu escrever um texto corrido de crônica, uma lauda, né? Se tu colocar no computador aqueles 12 ali, dá mais ou menos umas 2 laudas e meia, 2 páginas, né? Aproximadamente, né? Exatamente, eu me recordo quando eu acompanhava mais aqui. Agora, como eu também não tenho mais acesso ao jornal, a gente perdeu aquela coisa do papel, né? Muitas pessoas continuam. Eu ainda tenho uma coluna semanal. Tem umas colunas semanal. Mas eu lembro quando eu acompanhava, assim, e eram... né, o signo eram questionamentos, te fazia pensar. E às vezes eu faço perguntas mesmo, né? Perguntas mesmo. Faço um diálogo, uma brincadeira com a pessoa para ela com a personalidade dela. Para concordar, discordar, não é, a questão não é essa, é um pensar, né? É um olhar para si. É um olhar refletir. Isso, exatamente. Isso refletir, né? Faz com que a pessoa tente, por alguns segundos no dia, poder, será que... Né, não olhar para si, assim, né? Olhar para si, eu acho que essa é a oportunidade. E tem pessoas que têm um hábito, inclusive, né? De manhã, abrir o jornal e ir direto. E tem muito mais gente que lê do que pessoas que admitem fazer isso. Com certeza. Todo mundo fala, não acredito, não sei o quê, não sei o quê. Mas e o público, ele responde? Como é que foi isso? Responde super bem. Teve uma época que eu criei também o consultório astrológico, as pessoas mandavam perguntas, eu fiz isso no Terra e fiz no jornal também. A participação era intensíssima. Aliás, eu propus o consultório porque havia muita interação. Sim. Isso é uma coisa que é super bacana da internet, né? De ter esse contato. Eu já fiz na cabeça vários estudos antropológicos e sociológicos a partir dos e-mails que as pessoas mandavam, não só para o consultório, mas e-mails mesmo, assim, de todo tipo, desde pedidos de ajuda até discussões, assim, e pessoas incomodadas, ou achavam, às vezes até sentiam que era tão para elas que se sentiam... Como se estivesse tá me enxergando aqui. E a partir dali se dava uma conversa muito interessante. Mas o mais frequente é o pedido de ajuda mesmo, de todo tipo, assim. Dá para se dizer que 80% das solicitações eram de caráter afetivo, amoroso, e os outros 20% questões psicológicas de forma geral e profissionais. Nos últimos anos, o tema profissão apareceu de forma significativa. Interessante, mudou um pouco. pouco. Acho que tem a ver com essas mudanças todas que estão acontecendo, né? Exatamente. Questionamentos das pessoas, o que eu vou fazer da minha vida, a dificuldade. Né? Então, eu notei bastante essa diferença, assim, incrível, de antes ser tão dominante a questão dos relacionamentos e agora, nos últimos tempos, ter nos últimos 5, 7 anos, de ter aumentado muito as perguntas de caráter profissional. Profissional, vocacional. Buscar uma qualidade de vida melhor, um direcionamento profissional, me parece muito... Pessoas que não gostam do que fazem, que têm vontade de mudar, de fazer outra coisa, que querem se encontrar, isso tanto nos atendimentos de mapa astrológico, quanto essa interação via internet. Né? Que embora eu não esteja atualmente produzindo material para nenhuma outra mídia, né?
agora vai começar numa revista de Caxias do Sul. Revista, olha o nome que lindo, Afrodite. Uma revista feminina de Caxias do Sul. Fui convidada para escrever um horóscopo mensal de 2 meses, né? Lá. E vamos ver, vai ser um contato interessante também. Já escrevi para outras revistas também. E eu parei de produzir tanto para as mídias porque o ano passado eu estava concluindo uma tese de doutorado. Então eu estava muito absorvida com isso e precisava me descompromissar de certa forma, né? Mas mantive no site, que entra todos os domingos, uma coluna semanal e o horóscopo para os signos, né? Que legal. Mas, Amanda, assim, pensando um pouco no momento que a gente está vivendo, atual, no Brasil, no Rio Grande do Sul, no mundo, né? Você encontra uma relação, a astrologia, como é que ela se relaciona com tudo isso que está acontecendo com a gente, assim, o que tu dirias, assim, eu não sei, como é que... Há configurações planetárias uma conversa bem atritante, por assim dizer, né, entre os astros atualmente, nos últimos 10 anos, nesses últimos 3, 4 anos, tem uns ânimos acirrados que correspondem a certas tensões, né, um embate sobretudo entre o planeta Urano e o planeta Plutão, né? Há um astrólogo que chamou esses astros, Urano, Netuno e Plutão, que são os mais distantes do sistema solar, de os deuses da mudança. E se a gente pensar nessa ideia de mudança, né, de fato a gente tem visto isso acontecer de uma forma muito forte, né, muito intensa. E talvez a dureza do processo que a gente está atravessando, eu prefiro pensar de forma otimista, né? Que é um desarranjo para arranjar depois, né? É preciso uma grande sacudida para tirar as coisas de lugar e para que mudanças realmente importantes aconteçam e não mudanças superficiais. Não adianta ter o gadget de última geração e não mudar a cabeça do usuário, né? Exatamente. E às vezes a forma de aprender é de uma maneira mais intensa, mais até agressiva. Né? É dolorido, é doloroso e geralmente a gente aprende mais pela dor mesmo, né? É verdade. É um momento de transformação muito intensa, de todas as formas. Algumas coisas foram geradas pelo próprio homem, né? Processos da natureza que a gente tá vendo, né? Tem coisas que chegaram a tal ponto que nem tem mais como reverter, né? Que a gente pode diminuir o dano. Que, infelizmente, há coisas que são irreversíveis. Sim, há estragos que não tem mais como consertar, né? É verdade. E aí todo dia tu vê as notícias na internet, na TV, são animais mortos, e, né, os pássaros cheios de plástico por dentro, né? E que bom que nós temos os artistas aí para mostrar essas coisas de uma outra forma que mexa com os dois lados do cérebro das pessoas, como, por exemplo, o grande trabalho do Sebastião Salgado, Gênesis, né? Trabalho necessário, importante, né? De ver que ainda existe, que é dali que a gente veio e que ainda existem lugares inexplorados, que estão preservados e que ao mesmo tempo estão sendo atingidos, e né? ameaçados. A importância da gente cuidar da nossa casinha, né? A casa do... Olha, Biscuit... Falando nos animais, apareceu... o Biscuit resolveu... Estão falando de mim. A sagitariana Biscuit. Amanda, falando um pouquinho agora para o teu lado literário, mudando um pouco o tópico, eu vou puxar aqui os teus livros. O primeiro livro, acho que esse foi o primeiro, né? Esse não o primeiro livro publicado, mas aqui. Um livro que tem a ver com o meu retorno à vida acadêmica. Ah, sim.
E é 360 graus, inventário astrológico de Caio Fernando Abreu. Você foi amiga do Caio Fernando Abreu. Pode contar um pouquinho mais sobre você, sobre ele e sobre esse livro aí, uma figura... Eu conheci o Caio... Interessantíssimo. Claro, conheci como escritor primeiro, né? Apaixonada pelos textos dele. Eu ganhei o primeiro livro do Caio que eu tive contato, foi O Ovo Apunhalado. E aí, nossa, foi uma experiência de transformação. No lendário Bar Pedrini, olha só. na Cidade Baixa, um amigo veio e disse, tu vai gostar desse livro. Largou em cima da mesa, eu olhei aquela digital, na forma de um ovo, né? Nossa, abria assim nos poços, né? Primeiro você cai num poço. E aquilo para mim foi já uma queda no sentido de um mergulho, né? E o Caio é isso, né? É um mergulho, é uma coisa que mexe contigo, com as tuas entranhas, com aquilo que está por dentro de ti. Talvez até por isso que esse escritor, até hoje, em 2015, que ele não está mais aqui, né? Já vai fazer quase... foi em 96 que ele se foi. Quase 20 anos. Quase 20 anos, né? Faz falta. Faz falta. Faz falta. Faz falta. Bom, sempre dá uma mexida. Sim, então, primeiro começou... meu primeiro contato com ele foi com esse livro, depois eu passei a ler vários outros e logo fui vendo também da relação do Caio com a astrologia, né? Nossa, que incrível, né? Depois soube que ele tinha estudado com a Dona Emi também, a Emma de Marcheville, né? Não conheci ele ali, mas todas as conexões, as afinidades, né? E eu via o Caio andando pelas ruas da Cidade Baixa, nos caminhos que eu fazia. Eu morava no Menino Deus, ele também. Eu fazia a pé o percurso da Getúlio Vargas, da Venâncio Aires, no Bar Pedrini, porque a vida se dava muito mais nas ruas, né, nos anos 70, né? E via ele de longe, assim, tinha vontade de falar, de conhecer, mas, né, aquela coisa de tiete, assim, eu não ia fazer isso, né? E achava ele muito incrível. Na verdade, antes de saber que ele era o escritor, ele tinha me chamado a atenção pela sua figura. Ele era um tipo diferente, assim, tinha mais essa expressão dessas fotos da Sandra Laporta, amiga dele, que fez as fotos no livro. Um homem muito bonito. Muito bonito, interessante, assim, aqueles olhos fundos, né, aquele queixo marcante, assim. E aí um amigo me disse, aquele ali que é o Caio, que é todo ligado nessas coisas que tu gosta. E aí eu comecei a achar mais interessante ainda, até que veio esse amigo, me deu o livro, daí mergulhei na literatura do Caio. Mas isso eu tinha, quando eu comecei a ler o Caio, eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E eu vinha conhecer o Caio, eu tinha 25. Então foi então, um namoro ali. 10 anos de paixão pela literatura dele, até que numa jornada de literatura de Passo Fundo, quando eu vi o Caio Fernando Abreu estava sentado do meu lado. Que maravilha. Eu fui fazer um trabalho na época, eu trabalhava para a LPM Editores, eu era divulgadora, e fui participar da jornada e tive essa oportunidade, parece que eu fui para lá para conhecer o Caio mesmo, né? E tava um hall de hotel, assim, super movimentado, e eu nem precisei fazer esforço nenhum, porque não que ele tenha puxado a conversa, mas ele falou uma coisa sobre uma situação que estava acontecendo ali, irônico, e aí eu ri, e depois que a gente ri, fica tudo mais fácil, com né? certeza. E aí eu, com medo de perder a oportunidade, eu disse, eu também estudei com a Dona Emi. E aí a gente começou a conversar e aí foi. Nasceu a amizade ali, que sempre teve essa coisa astrológica muito forte, né? Essa troca intensa, né? Nas nossas cartas, a gente sempre trocava esses conhecimentos. O Caio tinha um conhecimento profundo da astrologia, era alguém que fazia o seu próprio mapa e os mapas das pessoas e pedia para os outros também palpitarem, falarem, né? Então, a gente tinha essa troca, né? Algumas vezes que eu fui para São Paulo, eu fiquei na casa dele, a gente tinha uma correspondência e uma correspondência também, no sentido de se responder, de trocar, né?
E o Caio foi muito importante também, não só no sentido da literatura dele, como ele também me apresentou muitos livros, coisas que eu passei a ler. Ele também foi um grande professor de literatura para mim. Sim. Coisas que eu passei a ler a partir das trocas com ele, tudo que ele falava nos textos, um escritor multifacetado. Ele fazia muitas referências nos textos. Muitas referências nos textos literários, e ele também era jornalista, editor, né? Teve vários trabalhos em revistas. Então, ele próprio é uma referência, né? Sim. Uma referência que se mantém até hoje. Com certeza. E que eu, juntando com uma coisa que eu deixei para trás, né, eu acho que até hoje ele continua sendo tão intensamente lido e tão amado também, inclusive pelas novas gerações. Acho que é justamente porque ele fala a verdade, ele dá a cara a tapa e ele expõe a entranha, o que está lá dentro. Ele traz esse mergulho e ele te diz isso, ou tu mergulha, ou tu... Né? Outro se envolve, né? Outro fica aí. E como falta não isso? Tem a literatura do Caio não tem um meio termo. É verdade. Sensacional, né? E esse trabalho, né? E esse trabalho... Puxaste 360 graus, era uma ideia que eu tinha durante muito tempo e pude concretizar no ano de 2008, né? Que eu terminei o mestrado e publiquei esse trabalho, que é uma análise do simbolismo e uma análise simbólica também, uma interpretação. Na verdade, é mais uma interpretação do que uma análise, né? Da obra do Caio pelo viés da astrologia. Ele usava o simbolismo astrológico nos seus textos, não somente citando posicionamentos astrológicos, mas também desenvolvendo personagens com características de signos e também de posições planetárias. Que legal, ele vivia a astrologia e também trazia isso para a sua literatura. Sim. E era uma experiência muito forte também, na década de 70 e 80, né? Hoje em dia é um contato um pouco diferente que as pessoas têm com a astrologia. Acho que a internet mudou um pouco essa relação, né? Houve passou por um certo obscurantismo, assim como houve também isso no passado, né? Mas há um resgate disso, as pessoas continuam interessadas e talvez até mais, né? E o acesso é muito fácil. É muito fácil hoje em dia, né? Que bacana, fiquei muito curioso para ler aqui o livro e eu acho bacana também que o caractere aqui em máquina de escrever. Exatamente, eu escolhi esse tipo, anos 80, uma coisa mais assim, né? Porque o Caio escrevia à máquina, direto, assim, ele corrigia, ele imprimia sempre os textos e corrigia à mão, tinha uma letrinha bem miudinha, bem de virginiano mesmo. E ele era muito criterioso com seus escritos. Ele revisava muitas vezes, muitas vezes, cortava, limava, trabalhava muito o texto. É uma característica bem peculiar do Caio, né? Esse texto, o texto minucioso, tudo tem um porquê de estar ali. Interessante. Mesmo que haja também um porquê intuitivo, né? Como no caso dos símbolos. Uma pena que ele não tenha podido ver esse meu trabalho, né? Mas é um presente que eu quis dar para ele também. Com certeza, de alguma forma ele viu. De realizar isso, né? Muito bacana. E também temos este livro aqui, é a Astrologia, o Cosmos e Você. Esse livro foi publicado em 2003 pela RBS Publicações. E aquele outro eu fiz uma publicação através do Fundo ProArte com a editora Libretos. Sim. Agora tem uma tese que eu estou querendo publicar também, que se chama A Obra em Branco. A Obra em Branco. Mas daí seria sobre o que exatamente? Na tese eu mostro que a ficção do Caio tem uma unidade através de um personagem, que ele conta a história de um personagem, que esse personagem conta a nossa história, durante a história do Brasil, de certa forma, durante 40 anos.
através de um personagem que começa menino, com 12 anos, no primeiro romance que ele escreveu, Limite Branco. Então tem uma etapa de 12 anos de idade, de 19 anos, em que o rapaz faz um diário, começa ali já a aparecer o personagem escritor. Sim. E esse personagem que conta essa história, ele tem uma relação intensa com a palavra. Ele lê, ele escreve, ele tem uma ligação forte com a cultura, tanto do Brasil como de outros lugares, fala de música, de literatura. Super pop, assim, também. Da cultura pop. E em cada... Bom, o primeiro romance e o segundo romance, que se chama Onde Andará a Dulce Veiga, Limite Branco e Onde Andará a Dulce Veiga, esse personagem aparece de uma forma mais nítida. E Onde Andará a Dulce Veiga ele já tem 40 anos e se tornou jornalista. Um jornalista e escritor frustrado, porém, jornalista e escritor, que ele queria já desde de jovem, né? Mas nos livros de contos também há traços desse personagem. Esse personagem ele aparece de alguma forma em outros trechos. E eu mostro essa trajetória. E essa trajetória obedece também uma cronologia. Que legal. Esse personagem vai crescendo. Interessante. Então, em cada livro há no mínimo um conto em que esse personagem hipotético e é muito autobiográfico, me parece. Sim. Há trabalhos sobre autoficção, que é uma linha da literatura, né? A autoficção de trabalho da teoria da literatura. Mas na minha tese eu não vou por esse viés, pela questão da biografia. Eu me ative à obra. Como que isso aparece literariamente. Que legal, interessantíssimo esse trabalho. De ver, é uma outra leitura desse texto. E através desse personagem a gente vê também uma trajetória do Brasil nesse caminho. Todas as etapas que foram... Em cada livro tem uma contextualização muito forte, embora ele nunca seja datado. E o Caio nunca será datado porque ele trata de temas universais. Exatamente, tenho certeza disso. Não somente pela temática do interior do humano, como também pela forma que se vive essas experiências e, inclusive, por tratar de arquétipos, de símbolos, que são formas de traduzir essas experiências através das imagens simbólicas. Uma dessas formas é a astrologia. Sim. Nossa, genial. O Caio Fernando é um grande escritor. Muito grande escritor. E quanto mais a gente lê, porque há escritores que depois de tu muito frequentar, tu vai perdendo um pouco o interesse. Sim, no caso dele é o contrário. É verdade. É um interesse que se renova e que tu descobre mais coisas. Na verdade, eu descobri essa unidade na obra relendo, exatamente. Foi um processo de releitura. E quando eu fui escrever a dissertação, eu disse, não, mas agora, como antes eu tinha lido O Ovo Apunhalado, já não é o primeiro livro dele, né? O primeiro livro publicado foi O Inventário do Irremediável, mas o primeiro livro escrito foi Limite Branco. E quando eu me propus a escrever a dissertação, eu disse, não, mas eu tenho que ler na ordem em que ele escreveu, né? Eu tenho que entender esse processo. E quando eu fiz isso, é que eu me dei conta. Que caiu a ficha. Que havia essa unidade. No primeiro trabalho, eu me detinha no aspecto astrológico, mas isso estava interligado, porque a astrologia lida fundamentalmente com a ideia de ciclo. E eu vi que ali havia um ciclo, né? E esse ciclo ele é capitaneado por esse personagem. Que legal, que legal. Um personagem que no primeiro livro ele tem um nome, que se chama Maurício, mas que depois ele ou tem outros nomes ou ele tem nome nenhum. E justamente por ter nome nenhum é que ele trata de todos. Sim. É um personagem coletivo. Nossa, genial. E tu tens previsão de quando vai sair esse trabalho? Olha, previsão não tenho, porque eu não tenho nenhuma possibilidade concreta ainda, né? Mas eu tenho interesse. Acho que é importante, sobretudo para que a obra do Caio siga sendo divulgada, não somente no meio literário, né? Mas também no meio acadêmico, né?
levou bastante tempo para que ele fosse trabalhado. Eu propus esse trabalho sobre a astrologia na obra do Caio em 88, quando eu fiz um outro mestrado que eu não consegui concluir, mas só consegui realizar 20 anos depois, tanto por questões minhas, pessoais, como até por uma abertura para que esse trabalho acontecesse, né? E é claro que quando tu tá na academia, o orientador tem que fechar contigo. Exatamente. E eu tive a sorte de ter um orientador com um aquariano de cabeça aberta, né? Olha os aquários da minha vida aí. Um aquário como meu pai, como a Dona Emi, o Luiz Augusto Fischer, que foi meu orientador. Foi o Luiz Augusto. Ele escreve aqui. E aí eu perguntei, eu tímida também com o vídeo, mas tu aceita essa coisa de astrologia? Eu sei que não é muito a tua praia. Eu disse, não, tem que fazer. E se alguém tem que fazer isso, tem que ser tu. Sim. Eu disse, vamos lá. Ele coisa super boa me ter um orientador assim, Nossa, que incentive, né? Foi fantástico. Ele foi super receptivo, me deixou livre, como eu gosto de trabalhar, né? De fazer o trabalho da maneira que eu entendia, como... e uma coisa importante de deixar esse registro, até para que essas coisas sejam respeitadas devidamente, né? Sempre a astrologia, volta e meia, é motivo de chacota, né? Sim. E quem faz quem ri é quem não conhece, né? Com certeza. É por ignorância, né? Não por saber do que se trata. E há uma visão muito distorcida da astrologia como crença, e não é uma crença, é um saber milenar. Com certeza. E não se trata de acreditar ou não, né? O fato de uma pessoa acreditar ou não no funcionamento da astrologia não vai interferir no processo. Sim, não vai fazer uma diferença muito grande. Tem sim a possibilidade de fazer uma previsão, mas é uma previsão que é baseada primeiramente em cálculos matemáticos, com as mesmas tabelas da astronomia, são as posições dos mesmos astros que estão sobre e ao redor de todos nós, e prospectar os tempos futuros, da mesma maneira que tu pode tentar compreender melhor o passado e os ciclos de repetição na roda da história, interpretando os símbolos, né? Mas, como todo símbolo, ele é prenhe de interpretação eternamente. Sempre tu vai poder fazer uma outra interpretação de um símbolo. Então, depende muito da habilidade do intérprete também. Total. Do conhecimento, da sua sensibilidade, a forma da de ser abertura. passado é muito importante. Né? E um fator intuição que é fundamental também. Que é fundamental. Amanda Costa, tu meditas ainda hoje? Como é que é essa tua relação com o yoga, com a meditação? A yoga eu não pratico mais, mas a meditação sim. De uma forma... De uma forma regular. Não diária, mas regular. Além de um outro processo que para mim é meditativo também, que é a leitura matinal. A leitura, eu estava pensando assim, o estudo, às vezes a leitura é um processo meditativo, às vezes tu entra assim, quase tudo pode ser uma meditação quando tu entra num estado de fluidez, né? Mas, E é uma conversa, né? Uma amizade. Eu vejo os livros como amigos com quem eu converso. Que legal. E eu não sou uma devoradora de livros, eu sou uma leitora, mas não uma devoradora de livros. Eu passo mais tempo convivendo com um livro, lendo e pensando sobre aquilo tudo que acontece ali do que querer acabar aquele livro, aquela coisa de não resultado. Tem isso. Às vezes algum romance, alguma história te leva a esse processo, não de querer acabar, mas de querer saber no que vai dar aquela história, né? Um bom narrador te pega desse jeito, né? Assim, que te deixa nessa... Ultimamente eu fui apanhada aliás, estou com uma síndrome de abstinência, falta o terceiro volume da trilogia do Murakami, Haruki Murakami, Ikkyo 84, que eu já li os 2 primeiros e ainda não peguei o terceiro para ler, mas todos os dias você tem que ir atrás do livro. E alguns livros, até essa coisa a ideia de acabar, até
prolongo mais a leitura, demoro mais para ler, para que ele não... Para curtir, até dar aquela pena, assim, eu não quero acabar. E releio passagens, às vezes até durante estou fazendo uma leitura direto e releio passagens, né? E leio coisas diversas, assim, mais sobre variadas. muitos assuntos diferentes. Eu tenho interesses bastante diversificados, né? Tanto livros sobre literatura como literatura propriamente, e tenho uma espécie de vício na poesia também. Todos os dias, ao menos um poema, vou na prateleira, tiro e abro um poema para ler. É um contato muito forte, muito íntimo com a poesia. Acho que talvez ali que tudo tenha começado, né? De certa forma também pela paixão pela música, né? Pelas letras de música. Se entrelaçam, né, de alguma maneira. Amanda, muito legal a tua presença aqui no Demasiado Humano. Eu vou pedir que tu passes agora o contato pro nosso ouvinte, para quem gostaria de marcar uma consulta contigo. Não sei se tu tens algum, né, projeto aí, gostaria de anunciar. Fica à vontade, o espaço é todo teu. E todos essas citações que tu fizeste, o Caio Fernando, esses autores vão constar no blog, assim como o teu contato, vão constar ali no post, né, após o lançamento da entrevista. Ah, que legal. Muito obrigada pelo convite. Fiquei bem contente de fazer essa entrevista. Que legal. E como é que faz? O pessoal que entrar em contato contigo? Não, as pessoas que querem me conhecer, conhecer meu trabalho, ou até mesmo marcar uma consulta, elas podem tanto acessar o meu site, www.amandacosta.com.br, também entrar em contato comigo através do e-mail, que é astrolog@amandacosta.com.br. Ok. Muito obrigado, mano. E estou no Facebook também, né? Tá no Facebook. Tem 2 perfis no Facebook, e o que ainda tem vagas é a Amanda Costa Astropoética 2, com numerais romanos, né? Sim. Que legal. Muito bacana, muito rica a entrevista. A gente podia continuar conversando a tarde toda aqui. Mas mais pra frente a gente pode marcar outra, por que não? Até falando desse próximo projeto, Pois é, sim, eu tenho projetos também de publicar meus livros de poemas, né? Pois é, eu ia perguntar sobre isso, sobre a poesia. Tem um projeto já na cabeça, já todo feito, né? A capa já pensado toda por mim, ainda não andei muito com isso, porque eu tenho que pensar como vou viabilizar isso de forma prática. Acho que eu vou fazer usar um desses meios na internet, né, de vaquinhas, né? Sim, o crowdfunding. Um crowdfunding para poder viabilizar isso, né? E talvez algum projeto no sentido desses projetos, tipo FUNPROARTE, né? Vou tentar para ver se consigo publicar a tese também sobre o Caio, né? Então tem bastante material. E tem uma ideia que ainda não, nesse momento, está um pouco mais distante de realizar ainda que esses 2 livros, que é escrever contos, né? Partir um pouco para ficção também, que as ideias estão todas anotadas na cabeça e ainda não foram para o papel. Chega uma hora que a gente tem que... Material tem bastante, tem algumas ideias anotadas, né? E também a vontade de aprender música, né? Que coisa boa. Olha, coisa boa. Isso, tem muita coisa para fazer ainda. Muita coisa pra fazer. Que boa, mano. Muito legal tua presença aqui. Não stop, mas é isso. There's still roads left, eles falam. Tem muito pra andar. Que bom, Amanda. The show must go on. The show must go on. George Harrison, All Things Must Pass. E agora a gente fica até amanhã falando, né? Mas muito obrigado. Sou muito grato pela tua presença. Obrigada, querido. Muito bom. E a gente se fala. Quando for outro projeto, contacta aqui com a gente que a gente pode fazer outra entrevista bacana aqui, né? Deliciosa. Com certeza. Ouvinte, um abraço para todos os participantes do Demasiado Humano. Participantes, tanto o pessoal que faz como quem acompanha. Né? Obrigado. Valeu. Bye.